E aí galera, tudo bem? Bom, eu vou falar como eu fui na prova e tem algumas coisas pra falar com vocês porque realmente essa prova tava complicada e depois da intro a gente vai conversar. Cochiladinha, mas assim, eu não consegui dormir direito, aí eu acordei e falei, porra, eu tô de férias, então eu vou fazer um vídeo pra postar lá pro pessoal, tal, porque o pessoal quer saber como foi a prova, tudo, e muita gente tá preocupada com essa prova. Eu acho assim, se fosse pra eu resumir o que foi esse Enem em uma palavra, eu diria que foi, quer ver? Eu diria que foi completamente maluco. Maluco seria a minha definição. Ou então complicado. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que essa prova de longe foi a prova mais difícil do Enem que eu fiz até então. Eu presto o Enem já faz bastante tempo assim, mas estudando mesmo desde 2014. Eu tinha bastante expectativa nessa prova do Enem, porque eu realmente estudei pra caramba, estudei muito mesmo esse ano. E eu fiz todas as provas antigas, eu peguei as provas antigas de 2011, as PPLs, até o ano de 2018 PPL, e eu peguei as normais de 2013, eu acho, não lembro agora, 2016, não faço, não recordo, até a prova vigente, né, que foi a de 2018. E ainda assim, mesmo fazendo essas provas, muita coisa mudou no sentido de forma de abordagem, tudo. No primeiro dia eu já comentei pra vocês que teve uma mudança com relação a assuntos. Então aqueles assuntos que eu estava mais habituado nas provas que eu ia resolver a prova e não precisava nem me preocupar, porque eu sabia a resposta, então eu já ia direto na alternativa e poucas coisas eu tinha que procurar alguma coisa no texto através da leitura motivada e estava tranquilo, porque eram assuntos eram cartas marcadas que a gente estava acostumado. E no segundo, eu acho assim que o Enem esse ano ele desrespeitou principalmente quem se preparou nesse quesito, porque a gente se preparou pelas provas, tudo tal, a gente estudou os conteúdos, fez as provas antigas, e quando você chega você vê uma prova que não tem a mesma pegada que tinha dos anos anteriores. Ela tem as suas similaridades, mas é uma prova que eu não posso dizer para vocês que é uma prova consolidada. Parece que é uma prova que vive constantemente em transição. Parece que não é uma prova que se consolidou, por exemplo, como o vestibular da FUVEST, o vestibular da Unesp, que já são vestibulares que eu considero que são vestibulares mais consolidados. A Unicamp eu não posso dizer muita coisa, ela até se consolidou um pouco nos últimos anos, mas ela passou por um processo de modificação. Mas assim, vestibulares consolidados, Unifesp, a Unesp, a FUVEST, já são vestibulares que têm bastante tradição e que você não vai ter surpresa. Ela pode estar mais difícil, pode estar mais fácil, mas os elementos da prova eles são muito bem construídos ao longo do tempo e são coisas que se repetem. Tem um padrão de prova. Você vai ter uma ou duas surpresas com relação, nossa, esse ano apareceu isso ou aquilo, mas os assuntos eles são bem recorrentes, eles são ano após ano eles caem mais ou menos do mesmo jeito nesses outros vestibulares. E isso infelizmente não acontece no Enem. Então, assim, isso acaba prejudicando quem se prepara. Eu queria dizer para você que não foi bem, para ficar calmo, não se preocupar. Eu não sei quanto você foi, mas a única coisa que você deveria ter feito nessa prova é coerência, porque tinham questões muito difíceis, questões que envolviam cálculo e também questões que, por mais que não tivesse muito cálculo ou fossem teóricas, você tinha que ter um repertório grande para você chegar na alternativa certa. Então a única coisa que eu digo tinham algumas questões fáceis sim, mas
Eram poucas questões, mas dava para ter feito algumas, principalmente em biologia, por exemplo. Então o que eu diria para vocês é, o que se esperava de vocês é que vocês tivessem o mínimo de coerência para focar nessas questões fáceis, procurar elas na prova e tentar fazer primeiro por elas, tal, tudo certinho, para usar a TRI a favor de vocês. Eu digo isso porque ano passado eu fiz 16 em matemática, vocês sabem, e apesar de ter feito 16, eu tirei 695 na TRI. E por que isso aconteceu? Porque eu fiz a mesma coisa que eu fiz esse ano. Eu não perdi meu tempo com questão difícil, simplesmente. Questão difícil e média, fui deixando pro final, assim, quando sobrava algum tempo. E esse ano que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu foquei nessas questões fáceis, tanto é que até em natureza eu não dei nenhuma importância para questões que estavam muito complicadas, com cálculo, isso, aquilo. Eu fui atrás daquilo que era mais simples para eu resolver. Então, esse eu posso dizer que se vocês fizeram isso, a TRI está a favor de vocês. Eu fui matemática, eu posso dizer para vocês que eu fiquei bem decepcionado porque eu fui abaixo do que eu fiz ano passado. Eu caí com relação a pegadinhas, eu caí em várias pegadinhas. Teve umas questões que depois eu conferi e falei, porra, meu, tipo. Mas assim, dava para eu ter feito pelo menos 20, mas eu não consegui chegar nisso. Ainda fui pior do que o ano passado, isso me deixou bem frustrado, mas eu posso garantir para vocês que eu acertei todas as questões fáceis que eu tava conferindo. E eu acertei, tava, tava tendo algumas divergências nos gabaritos e a minha nota ela deu uma variada em matemática, a quantidade de acertos de 14 a 15, o que eu considero muito baixo assim de acertos. Eu esperava bem mais, foi difícil eu tomar coragem de gravar esse vídeo pra vocês, porque eu fiquei puto mesmo quando eu falei, tipo, quando eu corrigi, eu tava esperando minimamente 20. E eu errei, assim, algumas questões que eu perdi por pegadinha tal, que dava pra eu ter acertado. Com certeza eu teria chegado nesse valor. Mas assim, o que eu diria pra vocês é que pelas TRIs que eu tava vendo, tendo coerência, gente, é sério, se vocês foram mal também, porque eu conheço muita gente que foi mal, muita gente boa que foi mal também em matemática, tudo, que pelas TRIs eu tava vendo que, meu, se vocês tiverem coerência, vocês com certeza passam de 600. Isso é fato. Tem, então, pelo que eu conferi na TRI, tá variando de 650 para 670. Eu esperava muito mais, assim, muito mais mesmo. Eu queria 20 porque eu sabia que eu ia passar de 700 se eu fizesse isso. Mas assim, não, como é matemática, matemática acaba não sendo tão prejudicial. Porque o pouco que você faz, se você tiver coerência, você consegue passar de 600. Então, assim, é óbvio, né? Tem que ter um mínimo e tal, mas eu já vi casos de pessoas que acertaram 13 questões e chegaram a 711. Eu falei, tipo, eu olhei uma planilha que o Humberto Manarino fez do canal dele e tal, que ele montou, também tinha isso, mostrando tal, 13 questões, 700 e pouco. São pessoas iluminadas, então espero que a TR esteja a nosso favor. Agora falando de natureza, gente, matemática eu vou dizer, só fazer uma breve resumo da prova. Eu achei que matemática ela não estava uma prova difícil, não estava uma prova muito difícil para falar a verdade, mas mesmo eu tendo acertado 14 questões, tal, mas dava para você resolver as questões. Só que tinha muita continha e o que pesa, o que eu acho uma coisa muito injusta com quem se preparou para a prova, pegadinha. Você pega aquelas questões que são fáceis ou médias e você perde tempo. Você fala, meu, eu tô focando aqui a TRI, eu tô usando a TRI ao meu favor. Então você acaba direcionando bastante tempo para essas questões. Para quando você vê, você perceber que você caiu por causa de uma pegadinha. Então eu acho uma coisa muito, muito filha da puta mesmo, assim. Se, meu, se pode ser questões até um pouco mais difíceis de colocar nas provas tal, ou médias tal, mas não tem a pegadinha, velho, porque quem se preparou,
assim, às vezes tá tão nervoso e tão focado em acertar aquelas coisas que estudou, que acaba não percebendo alguns detalhes mesmo e você tá correndo contra o tempo e ainda tem pegadinha. É uma bosta isso, né? Mas tudo bem. E é isso, assim, matemática dava para ter feito, mas você tinha que ter muito cuidado e administrar muito bem o tempo. E assim, a gente sabe que natureza e matemática é insuficiente 5 horas. E é isso, gente. Eu esperava mais de matemática. Tem algumas divergências de gabarito. Depois, quando sair o oficial, vou ter uma dimensão certa. Mas eu mesmo, de qualquer forma, eu fiquei decepcionado por isso. E vamos para ciências da natureza. O que eu achei de ciências da natureza? Eu achei que foi, sem dúvida, foi a prova mais difícil que teve do dia, mais difícil que matemática. Eu achei essa prova, sendo bem sincero, eu não achei ela no mesmo nível do ano passado, eu achei ela mais complicada. E assim, tem gente que eu tô vendo aí, algumas pessoas estavam comentando, a prova tava mais fácil do que o ano passado, isso e aquilo. Mas não, ela não é que ela tava mais fácil, ela tava mais conteudista que o ano passado. Se você não tivesse estudado os assuntos, você não conseguiria acertar. Então ela não era, por exemplo, uma prova que te dava abertura para você simplesmente interpretar alguma coisa no enunciado e chegar na resposta. Ela era de fato conteudista. Isso, o fato que prova isso é aquela questão, por exemplo, de química, que eu não lembro, eu sei que a resposta dava cadeias carbônicas conjugadas. Isso daí não tinha nenhuma referência no texto, era uma questão puramente de decoreba mesmo, se vocês não soubessem, vocês rodavam. E tinha várias questões nessa pegada assim. Tinha algumas que você conseguia interpretar por dedução com alguns conhecimentos que você tinha, mas todas elas você tinha que ter conhecimento de alguma coisa. Tinha uma que era de impulso, que eu lembro que eu tive que dar um rolezinho para chegar na alternativa e eu, se eu não me engano, deu 2 o valor. E você tinha que, pelo menos eu tive que manipular pelo menos duas fórmulas para conseguir chegar no resultado. E assim, foi complicado, tinha coisas bem complicadinhas na prova. E para ciências da natureza, a minha média, ela tá variando de 25 para 27 questões. Então, assim, a maioria dos gabaritos, na verdade, eles estão dando 26. Olha que coisa. Então tá tendo uma divergência nos gabaritos aí. 25, 26 ou 27. Mas a maioria deles está dando 26 no meu, de acertos de ciências da natureza. Então, assim, o negócio é esperar o gabarito. Eu achei que a prova foi trabalhosa pra caramba, essa prova de natureza. Você tinha que ter muito conhecimento para ter feito ela. E, assim, eu esperava mais também nela. Eu perdi pelo menos 3 ou 4 questões que eu conseguiria fazer tranquilamente por desatenção. Teve uma que eu não me perdoei, gente, sério. Aquela do petróleo. Eu acho. Aquela que mostrava cadeias carbônicas e tal. Com relação à interação. E eu acabei marcando a alternativa errada, porque eu achei que na alternativa ele estava me falando com relação à quantidade de cadeias carbônicas, o que faria sentido na dificuldade de você romper a quebra das ligações. Mas eu não vi, eu bati o olho e eu li isso, mas não era isso. Depois, quando eu conferi aqui, eu falei, caralho, como que eu fui cair nessa bosta, assim? Uma questão fácil, fácil mesmo. Essa daí eu posso dizer que foi uma fácil que eu perdi. Então, assim, ciência da natureza dava para fazer alguma coisa, mas a prova tava difícil. Então tava complicado, gente, porque é uma luta contra o tempo. E agora no final vou fazer alguns outros comentários e bater um papo franco com vocês. Então, gente, é isso. Eu tava tomando coragem para fazer esse vídeo. Eu agora vou me centrar na prova da FUVEST, porque sendo bem sincero com vocês, Unicamp e a prova da Unesp, eu não posso dizer nada se eu vou conseguir para a segunda fase, até porque o corte delas é muito alto. Quem presta Unicamp Medicina e quem presta Unesp sabe do que eu estou falando. Todo ano o corte ele é muito alto, então é difícil bater esse corte. Então eu vou ir fazer essas provas. Se eu passar para a segunda fase, beleza, foco, segunda fase.
treinar as provas delas específicas, beleza. Mas o que é certo pra mim é FUVEST e a Unifesp, então eu vou me focar bastante nelas. Em princípio, eu vou me direcionar mais na prova da FUVEST, focar bastante nessa primeira fase para eu já fiz as provas, mas eu vou focar ainda mais para conseguir garantir, cravar. Eu vou refazer as provas da primeira fase e treinar bastante para eu conseguir ir. E eu acho que é possível bater o corte sim da FUVEST. E da Unifesp, depois que eu terminar, depois que eu sair da prova da FUVEST, eu vou fazer as provas eu vou começar a resolver as provas da Unifesp e focar bastante nela. E é isso. A minha expectativa, eu queria ser sincero com vocês. Eu diria para vocês não ficarem tão bitolados com relação a isso, porque eu posso dizer para vocês afirmar, eu acertei, quem pega os meus vídeos antigos sabe que eu acertei que a TRI de linguagens valorizaria porque a prova foi muito difícil no passado, e eu posso dizer para vocês que esse ano todas as notas TRI serão valorizadas, porque pensa, você tem um país com dimensão continental, você tem nessa prova pelo menos 5 milhões de pessoas fizeram, fora o absenteísmo, tudo, eu não vou me focar muito nisso, mas pensa a quantidade de gente que foi fazer e pensa a concentração de pessoas que se prepararam. A concentração ela é muito reduzida das pessoas que de fato estavam preparadas no sentido de ter repertório, no sentido de ter experiência, de ter tá prestando há mais de 1 ou 2 anos. Então, assim, a quantidade de pessoas que realmente estavam preparadas para essa prova foi muito reduzida. E mesmo assim, essas pessoas tiveram muita dificuldade. Então eu digo para vocês, não, parece que é uma coisa generalizada. Pessoas que, assim, a galera que se prepara há um tempão tal, quando você entra nos grupos tal de medicina, essas coisas, você vê que o pessoal tá muito revoltado com a prova, porque foi uma prova muito discrepante. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é não se preocupem, porque a TRI com certeza vai valorizar esse ano. Não usem a TRI dos anos anteriores como referência, porque esse ano vai ser bem diferente. Isso eu posso dizer para vocês. E o que eu diria, qual a minha perspectiva diante desse Enem? A minha perspectiva é, apesar de ter tido esses números que eu mesmo fiquei inconformado, eu acho que ainda dá para conseguir, porque a minha redação eu provavelmente vou passar de 900 da minha redação. Eu daria para minha redação pelo menos uns 940, 960. Mas se passar mais do que isso, ótimo. Mas eu tenho expectativa de que esse ano a minha redação vai passar disso. Eu fiz algumas simulações com uma redação nesse valor e na minha categoria é possível sim passar no SISU. E também tem a questão das outras disciplinas, né, que a TRI vai valorizar. Eu fiz de todas as formas, assim, eu fiz com uma TRI valorizada, fiz com uma TRI desvalorizada, e ainda assim eu tô numa margem que é relativamente segura para eu conseguir alguma coisa nas minhas cotas. Então, assim, é o que eu diria para vocês. Não fiquem agora deprimidos, porque foi uma prova difícil para todo mundo. Eu tô há anos prestando vestibular e eu nunca vi um Enem nessa pegada assim que eu de fato posso dizer para vocês que esse Enem foi injusto, principalmente com quem se preparou. E eu não costumo fazer isso, porque a prova assim é quem pegou as provas antigas, até as mais recentes, como referência, fala: "Meu, porra, para professor ter divergência de várias questões, no primeiro dia teve muita divergência. O número chegou a 7 questões, inclusive de divergência ou mais, assim. E nesse segundo dia, que para mim tecnicamente é um dia mais direto, que é exatas, ainda teve divergência em alternativa. Então, gente, não se preocupem que a prova foi difícil para todo mundo. E se os professores também estão tendo essa divergência, então acalma, vamos esperar sair o gabarito oficial, porque eu ainda acho que muita coisa vai mudar, porque tem cursinho que tá dando divergência nas alternativas. E é isso, gente. Aguardem o gabarito oficial, mas mesmo assim, independente do resultado que sair nele, não se preocupem.
não fiquem preocupados. Se vocês tiverem mais provas, agora se centrem nessas provas, porque são provas mais estáveis, não são provas que estão passando por um processo de transição. Então foquem nessas provas que são mais tradicionais. E é isso, gente. Se vocês não têm mais prova para fazer, eu sugiro que vocês fiquem de boas, fiquem aguardando e tal, porque essa TR ainda vai surpreender muita gente. E o mínimo que vocês teriam que ter feito nessa prova eu digo agora no geral, coerência. Vocês teriam que ter lido todas as questões para detectar as questões fáceis e as médias e resolver elas, tal, primeiro rápido, tal, já para garantir para jogar com a TR ao favor de vocês. Então, esse eu acho que era o crucial, não perder tempo com aquelas questões bosta assim de cálculo, um monte de coisa, tal, e focar naquilo que é fácil, naquilo que dá para fazer rápido. Até matemática tinha algumas que dava para fazer rápido, aquela que deu Austrália, tal, era uma questão bem fácil e que era basicamente multiplicação, então dava para ter feito tranquilo. E era esse o ideal, coerência, tá, gente? E não se preocupem, é nós. Não desistam, fiquem tranquilos e sei lá, meu, eu não sei o que vai acontecer, mas eu só paro de prestar medicina quando eu conseguir. Isso é uma coisa que eu tenho na consciência. Eu não tô muito preocupado porque eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu ia passar. Se der alguma merda no Enem, mesmo assim eu tô fazendo outras provas, eu não vou me contaminar com o que aconteceu nessa prova, porque acontece, gente. Fazer o quê? A gente planeja, a gente estuda, a gente faz um monte de coisa para ter um desempenho. E assim, pode acontecer esse tipo de coisa, ainda mais quando a gente está num período instável no nosso país. Então, não se preocupem, continuem centrados, agora foquem nas outras provas. Se vocês não têm prova, dá uma descansada e depois vocês veem o que vocês vão fazer, mas não se penalizem agora, porque essa TR vai ser valorizada, beleza, pessoal? Não se preocupem com isso. Só tenham na cabeça que pelo menos vocês chegaram até o final, vocês não desistiram. Um monte de gente, a minha sala, mais da metade da minha sala não foi pro segundo dia de prova. E no primeiro dia de prova já teve um número alto de absenteísmo na minha sala. E essa segunda prova, mais da metade. Então não se preocupem, foco. E é isso. Comentem como vocês foram, tal, o que vocês acharam da prova. Não me xinguem, por favor, porque eu fiz o que eu pude e eu fazer o que? A prova tava complicada. E eu fiz o que eu pude, gente. Agora é só esperar. E se não der, fazer o que? A gente tá aqui, tem que prestar mais um ano. Mas eu ainda tenho outras provas, não vou me pensar nisso. Eu vou focar nessas provas porque, assim, eu tô na cabeça que eu vou passar esse ano. Então eu não vou perder meu tempo deixando uma coisa que não saiu como eu planejei me afetar o meu desempenho nas outras provas. Então foco, gente, sucesso. E é nóis, beleza? Comenta aí como vocês foram. Pode desabafar. Pode descer a lenha nessa porra de prova aí. Pode comentar aí. É nóis.